E o meu projeto, o tema dele é esse, Perdendo a Luta, uma revisão de literatura sobre as produções acadêmicas na área de artes marciais, esporte de combate e luta. E eu gostaria muito de pedir a ajuda de vocês, a participação de vocês agora nesse início. Eu vou mostrar algumas fotos ali. Eu gostaria que vocês, se conhecessem o personagem, pudessem dizer para mim se conhece ou não. Tá? Só dizer o nome. Mas antes, Amanda, eu queria te pedir para você ler uma estrofe só para mim dessa, se você conseguir enxergar. Só a primeira linha ali. Você pode ler, Marcelo, para a gente? Lima da Bahia, para ver. Beleza. Então isso demonstra que a Amanda fez calculando com a gente aqui. Se ela não fizesse, ela jamais leria o ver. Ela leria ver. E eu duvido que a maioria que viu aqui não foi lá, não puxou na memória e cantou, porque já teve a vivência aqui. Agora eu cantava errado. Com o baiano, né? Cantava errado lá. Porque essa aqui eu tirei do site lá da capoeira. Né? Aí, vamos lá. Alguém conhece esse sujeito aí? Quem? Mestre Miyagi, o Karate Kid. Mestre Miyagi, você não conhece? Você já tem a mão do autor. Não, é um personagem. Ó, esse aqui. E o do limite. Dá pra ver aí? Dá. Aquele maluco do. Lyoto Machida. É o Bruce Lee, Chuck Norris. Bruce Lee, Chuck Norris, e esse aqui? Não. Jack Chan, pô. Jack Chan. Não parece. Tem mais uns caras aqui. Que ouviu? Pensa um cara fraco disso aí, Que ouviu? velho. Alguém lembra? A Amanda daquela época daquele filme ali. Ele é bem antigo aquele filme. Caraca, eu lembro desse filme. Dragão branco. Grande dragão branco. O grande dragão branco. Esse carinha aqui, alguém sabe quem é esse carinha aqui? Sei. É o Grace, é o Esse velho. carinha aqui Hélio Grace. é o grande Hélio Grace. E aqui o cara, Royce Grace, o grande representante do jiu-jitsu no MMA. O Ultimate Fighting só existe por causa desses caras. Agora, essa aqui, eu tenho certeza que é da época da Amanda, porque eu assisti esse desenho aqui. Só um filho, não pode ver. Jiraiya, Ultraman. Aí eu já é errado. Só para não perder muito tempo. Jiraiya, o Jasper, o Changeman. Pô, e lá o Power Ranger, velho. Pô, quem faz Power Ranger ali, cara? Power Ranger. Power Ranger. Quem não conhece aquele cara lá, o gigante guerreiro Dairon? Pô, não. Esse é da época da Amanda, eu vi esse desenho, a gente é contemporâneo. Soltava pipa, velho. E esse daí? Tá subindo em cima de um muro. Qual que tu era? Jogava bola. Tu era qual ali? Eu era pipa e bola, parecendo da live. Esse desenho é tão doido aqui, que eu não sei vocês, mas na minha época, a gente escolhia um dos cavaleiros e a gente Cavaleiro de Grécia. Eu era esse cara aqui, eu era o Fênix e o Cavaleiro de Ares. E esse aí? Aí Esse é mais moderno. fazia desenho. Então. O grande Goku, que é um caso a ser estudado, porque era um cara que comia tudo e estava sempre saradão, comia demais, a gente nunca. Né? Então o Goku ele faz parte do moderno agora, acho que da minha época para a época de alguns aqui, que estão renovados, eles já fazem parte. E eu vou entrar no estudo em si agora, pessoal, e dizendo o que esses caras têm em comum? Todos eles eram lutadores, todos eles eram das artes marciais. E aqui eu acho que cada um, eu acho que ninguém ficou sem reconhecer um dos personagens ali. Por quê? Esses personagens fizeram parte da nossa vida, desde criança, né? Ou através da mídia agora, já fazem parte atualmente. E quantas crianças que também tiveram acesso, que têm acesso a esse tipo
de material, através de desenho, do UFC, dos programas de combate, de esporte. E me causou uma estranheza chegar na universidade e só encontrar uma arte marcial como obrigatória. Aqui, né? Na capoeira. Porque tem faculdade, eu fiz algumas pesquisas, tem faculdade no Brasil que não tem nem arte marcial no currículo do professor de educação física. Então, antes da gente começar aí já na introdução, é importante ressaltar isso aqui. Existe diferença entre os termos lutas, artes marciais, esporte e combate? Eu vou dizer para vocês que sim. Vocês vão entender por quê. Apesar de não existir um consenso, o termo luta, ele é um termo que é bem antigo, ele vem desde os primórdios da humanidade. Aí quando o homem, já da época das cavernas, tinha que lutar pela sua sobrevivência, lutar pela alimentação. Mais para frente um pouquinho, as lutas entre as tribos. E esse termo, não existe um consenso. Então a única referência que eu achei foi do dicionário do latim, que vem do termo lucta, ou luita. E é mais ou menos a definição que tem sobre isso. São esportes, são atividades ligadas à sobrevivência, atividades ligadas ao confronto. O termo arte marcial é um conjunto, seriam técnicas aperfeiçoadas de lutas, mais utilizadas como recursos militaristas, recursos para defesa. E aí a gente tem até a definição desses autores ali, onde eles trazem que a técnica deriva do deus romano, que é o Marte, né, que era o deus da guerra. E aí entrou o termo marcial, ou seja, um aprimoramento de defesa, de lutas, de defesa e de ataque, uma técnica mais apurada, unida à defesa da soberania de um país, de uma vila, de um local, voltado para o combate entre povos, combate de guerra. E o esporte de combate, que aí eu tirei já o termo, a definição de Gomes, porque por ser esporte de combate, não existe dicionário que dá a frase toda como significado. Mas o Gomes, ele diz que o termo esporte de combate e arte marcial, eles são sinônimos, eles são confundidos, às vezes eles são sinônimos, né? Mesmo parecendo não ser, são conceitos que se desenvolveram em situações culturais e históricas diferentes. E aí a gente vai ter uma ligação com o PCN. O PCN depois ele vai apresentar isso para a gente. E aí a questão que surgiu é por que é importante saber a diferença do outro. Porque tem as indicações do PCN. O PCN vai falar de lutas. O PCN não vai falar diretamente de esporte de combate, mas ela vai citar a arte marcial também, como parte das suas indicações na prática do professor de educação física. As diferenças de modalidades, tem luta que não é arte marcial, tem esporte de combate que não é nem arte marcial nem luta, como o exemplo do braço de ferro, que é mais, aqui no Rio a gente conhece como... Como é que é o nome? Quebra de braço. Oi? Quebra de braço. Queda de braço. A gente dá o nome de queda de braço. O próprio cabo de guerra é considerado um esporte de combate, mas não é uma luta, porque não tem um confronto direto ali com o outro oponente. E o PCN, ele vai dizer o seguinte: a luta, ela é um esporte, você tem um confronto direto com outra pessoa para você subjugar o oponente. No cabo de guerra, a gente tem quando você subjuga o seu oponente, mas não tem o contato. Aquele desenho era o Cybercops, era parelha com o Cavaleiro do Zodíaco, é bom pra caramba também. E aí eu ia questão do problema. Eu cheguei aqui e comecei a ver que só tinha capoeira como matéria obrigatória. Eu passei a pesquisar sobre a atividade do professor. E eu achei uma parte do livro da Darida, onde a Darida fala que de 30 professores da USP que ela entrevistou, apenas um dava aula de lutas. Isso porque ele teve vivência anterior à faculdade. E eu passei a me perguntar o porquê que os professores de educação física não dão aula de arte marcial, ou não incluem, né, na sua prática a arte marcial.
E aí eu cheguei nessa questão, quais são os aspectos que impossibilitam a aplicação do conteúdo de lutas na educação física escolar, que para o pessoal do bacharel eu estou bem direcionado ao escolar, apesar de que eu vou falar um pouquinho da parte da academia também. E as minhas hipóteses, já 5 minutos? Jesus! As minhas hipóteses são a má formação acadêmica, né? Escassos subsídios teóricos disponíveis para consulta, atualização e elaboração de vivência prática e, por fim, o preconceito. Desses termos, eu me ative somente a questão de produção. E aí o meu objetivo é revisar a produção científica disponível nas bases de dados. Eu entendi o seguinte, eu não tenho lutas na universidade, beleza, como professor, onde é que eu vou buscar? Vou buscar nas bases de dados. Vou buscar pesquisas acadêmicas para me orientar na minha prática, como a Amanda falou na última aula, ela tem um conhecimento, ela teve uma vivência, desde que mínima, mas teve, e aí, mas eu não sei da aula, então o que eu posso pegar para ver? Então o objetivo principal era esse, pesquisar os últimos 30 anos e ver a produção acadêmica. Dentro desses 30 anos, eu ia também pesquisar sobre as publicações de futebol, basquete, vôlei e handebol, porque é onde a maioria das pessoas dão aula nas escolas. É o quarteto mágico, eu costumo dizer. Justificativo, eu vou pular, não precisa. Então, a minha metodologia, uma revisão sistemática, né? Foram escolhidos artigos, dissertações, teses, monografias, livros e resenhas, nessa ordem de importância. Tá? As bases de dados pesquisadas foram a Pedro, a Elsevier, a Scopus, Cielo, Relax, Medline, PubMed, portal de teses da CAPES, que é um portal muito bom, periódicos e o periódico CAPES. As técnicas seriam o seguinte: utilizar as palavras lutas, artes marciais, esporte de combate, futebol, basquetebol e handebol e voleibol para pesquisar. As pesquisas seriam realizadas num espaço temporal de 30 anos. Dentro das pesquisas, eu ia informar o resultado que cada palavra dá, independente da relevância que ela teria ou não. A relevância eu ia ver depois, mas eu ia pesquisar a quantidade que teria de informações. Depois disso, eu ia analisar preliminarmente, descartar os estudos que não tivessem relevância com o tema. Selecionaria para o fim de análise, foram selecionados para o fim de análise só material em português e publicado no Brasil. Tá? Eu ia destacar, dentre os resultados, quais são direcionados para a atuação profissional na escola. Como eu disse, por ser licenciatura, eu tenho que fazer esse link. Seriam destacados os resultados sobre as palavras lutas, artes marciais e esporte. Qual era a categoria que sobressaía? Ou seja, do resultado que eu tive específico sobre o tema que eu quero estudar, eu ia ver qual que era a arte marcial, a luta que mais se destacava dentre elas. E por fim, fazer um cálculo percentual em relação às outras disciplinas, para entender por que o cara ensina mais o quarteto mágico e não ensina a luta. Então, eu vou apresentar o resultado, gente. Eu posso apresentar o resultado porque já está pronto, já foi feito, né? Então, aproveitei o gancho. E aí, na primeira pesquisa, eu obtive 15.322 artigos ligados a todas as palavras-chave. Dessas palavras, eu descartei 15 publicações, porque eram repetidas na mesma base de dados, eram artigos repetidos, ou neles continham mais de uma palavra-chave, ou seja, se você buscasse por lutas e artes marciais, você achava as duas no mesmo artigo. 11 publicações não tinham relevância com as palavras-chave, eu descartei, e de cara, o portal de tese da CAPES foi descartado de imediato. Apesar de muito bom, de ter muita coisa sobre lutas lá, ele só me deu resumo, então eu não tinha como estudar a tese. E após tudo isso, a gente chegou a 3.583 publicações. Agora eu vou ver também, não sei se dá para vocês verem. Então, fazendo um comparativo, que é o meu grande objetivo entre as modalidades, o futebol foi de cara que se destacou. Teve 2.020 publicações. O voleibol teve 446, o basquete teve 791, o handebol teve 148, e a soma
de lutas, artes marciais e esportes de combate, teve 178 publicações. Em 30 anos. 138 publicações só em português. Partindo daí, eu fiz uma porcentagem onde o futebol ele representa 56% das publicações acadêmicas encontradas. Tá? Pô, eu achei que ia ficar melhor aí no livro. Mas vamos lá. O voleibol, 12%. O basquete, 22%. O handball, 4%. E de 100% as lutas só correspondem a 5%. Direcionado à escola, desses 5%, eu encontrei na base de dados da Cielo 3 publicações, na base de dados da Lilacs eu encontrei 18 publicações, Medline e PubMed não tem publicações sobre lutas em português, e o Portal CAPES eu encontrei 9 publicações em português. Por modalidade, eu não vou conseguir dar um número porque a resolução não está boa, mas disparadamente o judô é o que mais publica artigo científico. O judô vem seguido aí da capoeira e do MMA. Tá? E aqui teve alguns resultados que foram descartados. Então, de cara, o judô mantém a tradição de ser um esporte que estuda e que publica e estuda. Né? É a sua origem desde seu fundador, lá o Morocano. E por base de dados, no total, a Lilacs foi a que se sobressaiu. A Lilacs, a Cielo e o Portal CAPES. Então hoje, se você quiser pesquisar sobre lutas, essas 3 são os portais, as bases de dados que vocês devem pesquisar. O restante foi praticamente irrisório o resultado. As considerações finais. A palavra luta, ela se confunde matemática com as publicações da área de sociologia. Se você publicar luta, você vai encontrar questão social, você vai encontrar lutas de classe e lutas entre professores, etc., para melhorar alguma coisa. Então, o termo lutas é um termo que vai dificultar a pesquisa de vocês. Então, até sugiro depois a publicação levar em consideração as palavras artes marciais e esporte de combate. Em 30 anos não houveram avanço no tema. O tema é um tema pouquíssimo explorado. A gente sugere a reformulação do currículo acadêmico superior, né, porque é muito escasso a quantidade de disciplina. Que as vivências de luta sejam ampliadas, porque a mídia coloca para a gente, assim como a gente no começo fez, todo mundo conhecendo alguma coisa que viu na televisão, e as crianças hoje são bombardeadas por essas informações. E para contrapor essa vivência, né? Seguir as indicações do PCN. O PCN diz que a luta ela tem a capacidade, o esporte de combate, a arte marcial tem a capacidade de formar um aluno de forma integral. Poucos professores de artes marciais são formados em educação física. E aí eu entro na academia. Isso aí é um problema que a gente encontra. A maioria dos professores de artes marciais são professores que são faixa pretas, que viveram 10, 15, 20 anos naquela arte e se tornam faixa preta. Alguns vêm para a universidade para estudar, a maioria não. Reduzir através do estudo o preconceito contra lutas artes marciais gerado pela mídia. E aí, as curiosidades para a gente fechar. A maioria dos estudos do judô tem ligação com questões de fisiologia. Né? Questão de quanto tempo o lactato durou, etc, etc. O judô continua sendo a disciplina com maior número de publicação. Assim como na base de dados científicos pesquisados, a biblioteca aqui do CCS também é fraquíssima na questão de livro. Eu fui lá para ver muito pouco livro. Por curiosidade, eu pesquisei cada tema em inglês, né, durante a pesquisa, só para ver se daria o resultado, e foi assim, absurdamente superior, muito grande e temas relevantes com os temas artes marciais. Então assim, galera, vamos ter que estudar inglês se quisermos pesquisar sobre questão de lutas, porque a maioria dos artigos estão escritos em inglês. Eu não sei se isso é natural para outros esportes, mas no nosso é assim. Aí a sugestão de quando publicar com artes marciais, aqui, artes marciais com S no final e esporte de combate.
Porque a arte marcial teve 2 artigos também, mas só teve esses 2, não teve mais. Meu cronograma vai ser praticamente impossível de ver, então até ali a apresentação dos dados está junho, e aqui, daqui de julho para cá, já é mais a preparação do TCC. Referência 1, referência 2, referência 3, referência 4, ou seja, tem bastante referência.